muito amado, um tempo amado e precioso do meu dia, e escrevo as considerações aqui no nosso livro da vida, né? Quem é aluna do Castelo Interior da nossa Escola de Mulheres já conhece o livro da vida, tá? Então vamos lá conhecer essa história linda. Eu amo receber a história de vocês. Amo, amo, amo. Então vou começar, tá? Estão preparadas? Vamos lá. Tenho 49 anos. Sou casada e mãe de 3 filhos. Aí ela colocou a idade dos filhos, de 20, 16 e 14. Já vou completar 15 anos morando fora do país onde vivi, onde ela nasceu, a maior parte da minha vida. Somos uma família que já viveu em 2 países diferentes do nosso. A primeira migração, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Um reconectar com a maternidade. Deixei a vida profissional e só a retomei no novo país em ocasiões, e só retornou ao novo país em ocasiões esporádicas, mas sempre voltava para casa. Algumas vezes por sentir que esse era o papel que me cabia, estando longe da família extensa, e outras vezes simplesmente porque gostava da vida confortável de casa e da vida social. Ela conta que ela tinha uma funcionária que era maravilhosa e aliviava muitos dos afazeres domésticos que não gostava muito de fazer. Na segunda migração foi diferente. Aqui começa a história. Assumi responsabilidade total pelas crianças e pela casa, pois decidimos não ter ajuda extra, então não tinha nenhum funcionário. Voltei a dirigir e me dediquei completamente a ser dona de casa. Nestes últimos 5 anos, presta atenção nisso aqui, nesses últimos 5 anos me senti diminuída, porque além de não estar trabalhando, não tinha mais ajuda em casa que me liberasse as tarefas domésticas. Não tinha amigas e não consegui fazer amizade até hoje. Vou falar sobre amizade também. A língua, que é o idioma, né, tem sido um obstáculo imenso para mim, porque sinto que não consigo me comunicar como gostaria, o que me frustra. Aí ela perguntou, perfeccionismo? Talvez, colocou um pontinho de interrogação. As crianças se tornaram adolescentes e demandam cada vez menos. Para preencher meus dias, presta atenção, entrei com voracidade de conhecimento através de cursos e leituras. Fiz vários cursos de autoconhecimento. No entanto, sinto que todas essas informações se dissipam, porque não me aprofundo em nada. E não existe um plano de estudo estruturado. Guarda isso. Na área espiritual, tenho voltado ao catolicismo depois de anos de agnosticismo e relativismo. Então, já pode imaginar como está o meu imaginário. Quando algo me entusiasma, não tenho temperança e quero abraçar tudo de uma vez só. Guarda isso também. Tenho me entregado a prazeres supérfluos. Achei tão lindo, gente. Assim, tão verdadeiro, um coração tão aberto, né? Porque quando a gente olha para a nossa vida interior e a gente reconhece os nossos vícios, as nossas más inclinações, a gente precisa fazer isso. Vamos lá. Tenho me entregado a prazeres supérfluos, superficiais, comida, doces, compras, viagens, fantasias vãs, etc. Sinto que minha força de vontade para cuidar da alimentação, fazer jejum e oração é totalmente nula. Tá? Talvez você se identifique.
Na área profissional, quero fazer uma transição de carreira, mas sinto preguiça de homologar meus documentos para me certificar como terapeuta. Enfim, é como se eu estivesse perdida aos 50 anos. Sinto que na área profissional me anulei. Fomos muito abençoados como família pelo trabalho do meu marido. Mas eu sinto que não conquistei nada por mim mesma, desde que saí do meu país. Crio meus filhos e ser dona de casa me dá até vergonha de escrever. Mas não vejo isso como uma grande realização. Fico desconfortável quando me perguntam no que trabalho. Esse tema de realização, a falta de confiança para falar a língua do país, mesmo que não seja fluentemente, e a solidão estão me tornando uma pessoa apagada, quase infantil e frágil. Ela é aluna da Escola de Mulheres, tá? Com o segundo módulo, pude reconhecer que meu maior desafio está nos apetites concupiscíveis. Ela é uma ótima aluna, minha gente. Tenho pouca força de vontade para bens elevados, que exigem esforço e constância. Identifiquei uma aversão à dor e ao sacrifício. E observei que o apetite irascível está bastante diminuído. Essa linguagem aqui é bem do módulo 2. A minha virtude da temperança é quase nula. Concluí o segundo módulo e para mim está sendo uma experiência riquíssima. Na aula em que você falou sobre as paixões da alma, em muitas ocasiões senti que estava falando para mim. Olha isso. Obrigada por essa oportunidade. Estou disposta a entrar no meu castelo interior e realizar os exercícios de introspecção. Na verdade, aqui são os exames de consciência, né? Ela usou um Google Tradutor para escrever. Que sei que trazem o maior aprendizado interior, mas são os que mais dificuldade tenho em realizar, com certeza, pelo histórico aqui, tá? Essa carta aqui, gente, ela é riquíssima, riquíssima em detalhes, né? Eu poderia ficar 2 semanas aqui nessa carta. Eu fiz as considerações com alguns pontos bem importantes aqui, tá? Bem importantes. Primeiro ponto importante dessa carta aqui é sobre ser dona de casa, tá? Dona de casa, né? Porque algumas vezes ela diz assim, né? Fiz as considerações aqui, né? Algumas vezes essa alma diz assim, me dá até vergonha de falar, né? Me sinto até envergonhada, porque ela não considera que isso, que a experiência que ela teve como dona de casa não foi enriquecedor para a vida dela. Até escreve aqui se você é dona de casa, se você tem esse ofício, se você já se dedicou à casa e aos filhos em algum determinado momento da sua vida, se você já fez, né, essa dedicação exclusiva, tá? Então essa alma, ela é muito sensível, ela é muito reveladora quando ela diz que ela se sente envergonhada, que se sente diminuída, principalmente isso mais nos últimos 5 anos, né? E que olha para trás e vê que não construiu nada para ela, tá? E aqui, gente, eu já falei sobre isso algumas vezes nos stories. Aqui a Onara, sim, eu sou e também tenho dificuldade. Fica aqui, Onara, fica aqui. Eu cheguei a gravar uma aula sobre dona de casa, que está lá na nossa Escola de Mulheres. Eu fiz ainda aula para dona de casa e mulheres aposentadas. Sou dentista, mas me sinto realizada em cuidar da minha casa e da minha família. Ótimo. Agora eu quero falar especificamente nesse primeiro momento aqui sobre a dona de casa, tá?
Preste atenção. O que eu vou falar não é romântico, não é, ai, que romântico, que bonito. Não, é uma verdade, tá? Se esta mulher, tá, que sai do mercado de trabalho, toma essa decisão, vem para dentro da sua casa, se dedicar exclusivamente à casa e aos filhos, se essa mulher, ela não entende o propósito, o grande propósito de estar dentro de casa, o grande propósito de abraçar essa missão, se ela não compreende isso profundamente, esta mulher, veja bem, ela vai ter uma grande frustração e tem uma grande probabilidade de se tornar uma mulher vaidosa. Observou um detalhe aqui na carta, onde ela diz o seguinte aqui, ó, que tenho me entregado a prazeres supérfluos, né? Comida, doces, compras, viagens, fantasias. Então, se você, tá, não entende o que você está fazendo dentro da sua casa, se você não entende o seu propósito aqui dentro, você vai se tornar uma mulher vaidosa. Você vai se tornar mais uma criança. Além da sua frustração, você acaba se tornando um problema para sua família. Porque uma mulher vaidosa, ela é mais um filho que o marido tem que cuidar, tá? E isso é um grande problema, Mas vamos falar desse propósito então, tá? Quais são esses propósitos? Primeiro, né? Quais são aqui, ó, esses conhecimentos fundamentais? Você que é mulher que trabalha fora, depois eu vou falar um pouquinho de como foi a minha vida com meu filho pequeno, tá? Mas você é mulher que trabalha fora, que também tem a sua casa, ou você que só fica em casa, tá? Nós precisamos, nós mulheres, tá, de alguns conhecimentos fundamentais. E são esses conhecimentos fundamentais que vai arrancar essa nossa vaidade, que vai, ó, descortinar os nossos olhos para a verdade. Quais são esses conhecimentos? Inclusive, quem fala por isso dentro desse contexto é Edith Stein. Fala muito sobre a alma feminina, né? E Edith Stein fala da importância da mulher ter esses conhecimentos importantes, como, por exemplo, ó, conhecimentos cristãos, educacionais, virtuosos, né? E o propósito dessa realização desse trabalho doméstico, certo? Então, por exemplo, o que essa mulher faz dentro de casa, tá? O que essa mulher faz aqui dentro de casa? Ela cuida do gerenciamento do seu lar, ela tem que entender o que ela está fazendo aqui. Ela está cuidando do gerenciamento do lar. O que é um gerenciamento do lar? Envolve desde alimentação, compras de supermercado, tudo que uma mulher que trabalha fora, que trabalha lá no mercado de trabalho faz, e ela faz isso em casa também. Agora, a mulher que tem esse privilégio, essa bênção, essa grande oportunidade de estar em casa, ela se dedica só àquilo ali. Mulher que trabalha fora, ela vai fazer os dois, né? Mais pesado. Então, o que acontece? O gerenciamento do lar. Refeições, vestimenta da família, compras de supermercado, organização da casa, ela cuida muito bem, o gerenciamento, né? A ordem da casa, a limpeza da casa, ou ela pode fazer a limpeza, ou ela pode terceirizar. Ela também, essa mulher, é responsável pela economia doméstica. Gente, quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, teve momentos que eu trocava 6 por meia dúzia. Que se eu ficasse em casa e cuidasse bem da economia doméstica, eu contribuiria muito mais para o orçamento doméstico do que trabalhando fora. E tem muitas mulheres que, se colocassem na ponta do lápis, não vale a pena trabalhar fora. Eu sempre digo, você sai da porta da sua casa, você está gastando. Alguma coisa está saindo, tá? Então, essa mulher que está em casa, ela é responsável pela economia doméstica, né? Se ela, por exemplo, ela tem um bom planejamento das refeições,
ela tem economia doméstica. Se ela tem um bom cuidado com as roupas da família, das crianças, ela tem essa economia doméstica. Se ela sabe o que verdadeiramente a casa precisa, os filhos precisam comprar, enfim, ela é responsável por essa economia doméstica, certo? Mas tem algo que é muito mais valioso e muito mais precioso para essa mulher estar em casa, que é a educação dos seus filhos. E essa educação, ela foi muito negligenciada ao longo do tempo. Porque quando a gente fala de educação, muitas vezes você pensa que é ensinar seu filho a dizer obrigado, né? Ensinar seu filho a sentar direito, a comer direito numa cadeira. Não! Quando nós falamos de educação, a gente fala de algo mais profundo. A gente fala do desenvolvimento humano. Você como filha, eu como filha, será que nós não gostaríamos, né, de ter tido, talvez você teve ou não, né, pais, ou melhor, uma mãe que educasse muito bem você, que desenvolvesse você muito bem? Por exemplo, uma mãe que tivesse um bom conhecimento espiritual, uma mãe que tivesse até mesmo um conhecimento sobre os temperamentos, uma mãe que tivesse um bom conhecimento sobre os vícios, sobre as virtudes, uma mãe que tivesse um bom conhecimento sobre a personalidade. Você não gostaria de ter sido educada com uma mãe desenvolvendo você com virtudes adequadas, preparando você para a vida? Verdadeiramente preparando você para a vida? Quantas de nós chegamos na vida adulta? Quantas de nós erramos, tomamos caminhos diferentes por não ter tido, né, uma educação, mas uma educação, né, não só essa educação de aprender a fazer os deveres da escola, uma educação que nos formasse mulheres justas, mulheres virtuosas, mulheres que contribuíssem para a sociedade. Olha para a nossa sociedade agora, gente. Por que existe um caos? Será que a gente não para pensar que quem prepara, presta atenção, quem prepara as pessoas para a sociedade, grande parte são as mães. Agora, por que as pessoas estão tão doentes, né? Por que os adolescentes, os jovens, até mesmo a minha geração? Por quê? Imagine se desde berço nós tivéssemos uma boa educação religiosa, uma boa educação de desenvolvimento humano, uma boa educação intelectual. Imagine como seria o nosso caminho, tá? Então, essa mãe, mas o pai também é responsável. Sim, mas a mãe que fica grande parte com o filho. E nós temos ainda uma vocação espiritual. Por que nós falamos mais do que os homens? A mulher fala mais, muito mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher é faladeira, Não, para de coisa superficial, de coisa baixa. Vamos pensar de forma elevada. A mulher fala mais, Deus entregou essa vocação para a mulher, dessa comunicação muito mais desenvolvida, porque é a mãe que fica mais próxima do filho. É a mãe que vai educar o filho, é a mãe que vai desenvolver o filho. Tá? E isso, gente, eu não tinha essa consciência quando eu era jovem. Eu não tinha. Como eu gostaria de ter esse conhecimento quando eu era jovem. Se uma pessoa chegasse para mim, você trabalha com o quê? Nossa, se eu tenho um propósito muito bem alinhado, se eu sei exatamente o que eu estou fazendo dentro da minha casa, é um grande orgulho eu dizer que eu cuido da minha família, que eu desenvolvo os meus filhos, né? Infelizmente eu não tive esse conhecimento há anos atrás, mas graças a Deus já há bastante tempo, né? Hoje eu tenho um filho adulto, mas já há bastante tempo eu consegui adquirir esses conhecimentos e desde então eu desenvolvo o meu filho. Ele
já um adolescente bem desenvolvido, agora um adulto bem desenvolvido, eu não deixo de educá-lo dentro dos princípios morais. Eu não deixo de educá-lo na sua fé, no seu desenvolvimento, na sua religião. Eu não deixo de desenvolvê-lo nas suas virtudes, no seu desenvolvimento humano. É esse meu papel como mãe, né? Nós temos dois grandes papéis como mãe, né? Que é entregar para a sociedade homens e mulheres justas, que são os nossos filhos, para que possam contribuir positivamente para a sociedade e levar essas almas para o céu. Agora, se eu estou dentro de casa e eu não tenho concepção, não tenho conhecimento, eu nem me conheço, Como que eu posso desenvolver o outro? Como? Se eu não sei quem sou, o outro muitas vezes se torna até um estorvo na minha vida, tá? Então isso é algo muito delicado. E outra coisa, gente, a gente tem que também abrir os olhos para a verdade, tá? Abrir os olhos para a verdade. Essa vergonha, né? De dizer que eu sou dona de casa. Claro que isso é falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, falta de princípios. Essa vergonha de dizer eu sou dona de casa, eu não me sinto validada sem uma profissão de sucesso, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei fora. Trabalhei fora. Mas o que me impulsionou? O que sempre me lançou para fora de casa? Quem que me educou dessa forma, gente? O próprio feminismo. As próprias ideologias. E são essas ideologias que constroem esse imaginário completamente distorcido na nossa mente. Agora, você se sente invalidada por essa oportunidade? Quantas mulheres gostariam de estar em casa, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, né? Mas precisam estar trabalhando, contribuindo com o orçamento doméstico. A gente vive num país muito problemático financeiramente, certo? Então a gente não pode achar que, ai meu Deus, eu me sinto validada porque eu preciso eu preciso ter uma carreira. A minha avó teve 11 filhos. 11 filhos. Você acha que isso passava na cabeça da minha avó? Você acha que isso passava na cabeça da minha avó? Então, a minha mãe foi contaminada pelo feminismo, né? A minha sogra é contaminada pelo feminismo. Então, por exemplo, eu quando tive o meu filho, eu nunca pensei em ficar em casa cuidando dele. Nunca. Por quê? Porque na minha imaginação, eu preciso o quê? Trabalhar. Fazer uma carreira. Construir uma história. Me desenvolver. Quando meu filho tinha 1 ano, eu já fui trabalhar. Mas pra quê? Hoje eu pergunto. Por que eu fui fazer aquilo? Essa é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida. Ah, mas daí você fez uma história. Eu trocaria uma grande parte, assim, ó, uma parte enorme daquele sucesso. Enorme daquele sucesso. Porque 2, 3 anos, 4 anos, olha, não vai fazer tanta diferença. Mas vai fazer uma diferença enorme na educação, na formação do seu filho. Tá? Então, se a gente tem essa oportunidade, não desperdice, tá? Então, para fechar esse assunto aqui, essas ondas, tá? Essas ondas não, né? Essa mancha do feminismo constroem esse imaginário, tá? Esse imaginário, essa validação única e exclusiva sendo no mercado de trabalho. Quantas mulheres, quantas histórias de mulheres que são CEOs de grandes empresas, né? E muitas vezes assim, abandona tudo para aquele estresse, os filhos muitas vezes, né, se tornando rebeldes, tendo algum problema, enfim, e essas mulheres abandonando suas carreiras e voltando para casa para educar seus filhos, tá?
Se a mulher pode trabalhar, se ela consegue conciliar isso, ótimo, ótimo, tá? Mas se você optou, eu tenho essa opção, eu posso ficar em casa, que você esteja plenamente presente, que você assuma essa responsabilidade, tá? E o que acontece? Para você ficar em casa, eu até nessa aula que eu gravei na nossa escola ainda falei, a dona de casa é a mulher que é a mulher que mais precisa estudar. Ela precisa estudar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, sobre espiritualidade. Ela precisa estudar sobre as tarefas escolares. Ela precisa... Eu lembro que meu filho em idade escolar, meu Deus, quanto eu estudava português, geografia, história, né? Tudo para auxiliá-lo. Então, essa mulher que está com essa dedicação exclusiva, ela não vai ficar em casa enrolando, perdendo tempo, vaidosa, trocando tela, se distraindo. Não, ela tem muita coisa para fazer, tá? Então, se for para ficar em casa, que seja com propósito. Caso contrário, você vai prejudicar muito a sua vida e você se torna um fardo para sua família, tá bom? Seguimos. Aqui já foi, aqui. Outra coisa que essa alma falou, ela diz o seguinte: anulei a minha vida profissional, né? Anulei a minha vida profissional. Por que ela diz isso? Porque, infelizmente, né, esse tempo que esteve ali totalmente entregue ao lar, não entendeu como uma grande experiência. Por exemplo, veja bem, ela quer fazer uma transição de carreira e se tornar uma terapeuta. E se vê no marco zero. Como que se vê no marco zero? Ela quer ser terapeuta, sendo que ela esteve em contato com 4 pessoas, ou seja, observe 3 filhos e mais o marido. Observe a oportunidade que ela tinha de desenvolver essas pessoas, né? No processo educacional, que certamente um filho nunca é igual ao outro, né? Então, ali focado nos filhos, são 3 pessoas diferentes, né? Se essa entrega fosse com propósito, né? Se essa mulher buscasse, se tivesse, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Muitas vezes, grande parte das vezes a gente não tem esse conhecimento. É difícil encontrar esse conhecimento, né? Então, houve essa grande experiência, mas infelizmente não foi aproveitada. Né? Eram 4 pessoas ali dentro de casa com uma oportunidade enorme de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de observação dessas pessoas, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano e amo essa parte, então eu fico observando a movimentação do meu filho, o temperamento dele, como que ele lida com o temperamento, como que ele harmoniza o temperamento. Eu observo a alma do meu filho também, os apetites do meu filho, eu observo as camadas da personalidade dele. Ele está na minha frente, né? Eu busco desenvolvê-lo o máximo que eu posso. Então, observá-lo, para mim, é uma grande experiência. Ao mesmo tempo, meu marido, né? Meu marido. Então, veja bem, né? Uma mãe, não sou eu que estou falando isso, né? Edith Stein fala isso, que a mulher, ela precisa ter conhecimento, o conhecimento do desenvolvimento humano, um conhecimento espiritual para si e para que possa desenvolver os seus, tá? Enfim, aí eu falei sobre isso aqui porque, poxa, a gente não pode ficar dentro de casa sem fazer nada, né? Isso, algo que desenvolva. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem bem impactante assim no direct, e olha só, foi com essa mensagem que eu recebi no direct que eu pensei, poxa, eu preciso pegar essas histórias e trazer aqui para a internet. Essa alma que escreveu no direct, ela dizia o seguinte, que ela saiu do mercado de trabalho, né, justamente para cuidar das filhas. E a filha mais velha tinha 16 anos.
E ela me enviou essa carta dizendo que durante 16 anos que ela ficou em casa, ela não estudou, ela não se desenvolveu e não educou bem as filhas. Então ela se deparou com a menina, provavelmente aconteceu alguma situação com a menina, e ela escreveu assim super triste: poxa, esses 16 anos passaram, eu não me desenvolvi, não estudei, podia ter estudado. Ela entende hoje, né, que olhando para trás, ela poderia ter se desenvolvido muito. Gente, se você estudar todos os dias 30 minutos por 6 meses, tenha certeza que em 6 meses você vai conhecer muito bem um determinado conhecimento, tá? Você vai conhecer muito bem. E você, inclusive, vai se destacar muito. Porque uma das coisas mais difíceis hoje é a pessoa sentar e estudar, a pessoa sentar e se desenvolver. Certo? Então, essa história me impactou bastante. Aqui, um outro ponto da carta, eu fui selecionando, essa carta é maravilhosa, né? Eu fui selecionando alguns pontos importantes. E outra coisa que eu quero falar, essa é a aluna do Castelo, né? Aluna da nossa escola. E o quanto é importante você se conhecer, né? Agora ela está numa fase de autoconhecimento, ela está estudando, né? Os módulos, as aulas. E o quanto é importante você dar voz ao mundo interior, né? É muito importante você saber o que você está sentindo, porque muitas vezes, grande parte das vezes, né? Você tem vícios, sensações, apegos que você não consegue dar nome a isso. Se você não consegue dar nome, como que você vai receber uma ajuda? Você não sabe o que está passando dentro de você. Aqui, inclusive, essa alma falou termos bem técnicos, né? O módulo 2, ele é bem específico, assim. Então, ela entendeu perfeitamente. Então, ela olhou para si, entrou no seu castelo e disse: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E eu só posso me corrigir se eu me conheço. A gente não consegue se corrigir se a gente não conhece, se a gente não se conhece, se a gente não consegue dar voz a esse mundo interior, tá? Aí ela diz uma coisa aqui, ó. Ela aqui, deixa eu até pegar na carta aqui, ó, que ela disse. Aqui, ó, entrei com voracidade, ó, voracidade de conhecimento. Então chegou um momento que ela, poxa, né, os filhos já estão crescendo, eu quero me conhecer mais. Isso aí foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Eu quero me conhecer mais. Ela falou, entrei com voracidade de conhecimento. Aí ela diz, só que as informações se dissipam. Não me aprofundo em nada. Não tenho um plano de estudo. Aí ela fala do imaginário também. Aí ela diz que quando ela está muito entusiasmada, ela abraça tudo. Aí um pouquinho mais à frente ela diz, estou me sentindo infantil e frágil. Esse aqui, gente, é um pacote perfeito do temperamento sanguíneo, tá? Quero falar desse temperamento. Se você tem um temperamento sanguíneo, escreva aqui. Escreva aqui, tá? Então, esse aqui é um pacote perfeito do temperamento sanguíneo. Quando ela fala essa voracidade de conhecimento, entrei com voracidade no conhecimento, o que é isso? Impulsividade, tá? Impulsividade. Aí ela diz, as informações se dissipam. Então essa impulsividade, quando uma pessoa está muito impulsiva, aí mais abaixo, quando estou entusiasmada, abraço tudo, ansiedade, não me aprofundo em nada, né? Esse é um comportamento do temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, ele é impulsivo, ele é muito ligado aos estímulos, ele é muito sensível aos estímulos, ele se dispersa com muita facilidade, Até no início, ele tem o quê? Uma motivação, né? Ele vai lá, ele abraça tudo, exatamente como essa alma falou. Abraça tudo, tá super motivado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que o que acontece? Passa o tempo, naturalmente, as coisas entram numa normalidade, não é verdade? Tudo na nossa vida é assim. Naquele momento inicial, a gente fica super empolgado.
Né? Quando você começa um projeto, começa academia, começa uma dieta, começa um curso, começa alguma coisa nova. Naquele momento, tudo é novidade. Mas passou um pouquinho mais à frente, aquilo já não é mais novidade. Aquilo já é uma coisa normal. E o que é natural acontecer? Você perder a motivação. Só que todos os temperamentos perdem a motivação de uma forma mais tranquila. Já o temperamento sanguíneo, quando ele perde a motivação, ele literalmente abandona o barco. Ele abandona o barco. O melancólico, ele perde a motivação também, só que ele vai até o final. Ele vai se arrastando até o final. Só que o temperamento sanguíneo, ele desmotivou, já não quero mais. Aí o que acontece com o temperamento sanguíneo? Olha aqui, um brilhinho. Qualquer coisinha aqui, ó. Qualquer movimentozinho, ele já... Ai, que legal! Eu vou por aqui. É por aqui que eu vou. Então ele se dispersa demais. Claro que eu estou falando de um temperamento desordenado, tá? Você pode ter um temperamento sanguíneo e você desenvolveu virtudes que contrapõem os defeitos dominantes desse temperamento e você está muito bem ordenada, tá? Mas aqui, né, como essa alma abriu seu coração lindamente para nós, mostra que o temperamento está bem desordenado, certo? Aí ela escreveu, muitas vezes me sinto frágil, infantil, e o temperamento sanguíneo, ele desordenado, ele é muito infantil. A Bi tá falando, ó, sou melancólica versus fleumática. É difícil, tá, Bi, tu ser assim. Tá? Ou você é melancólico ou você é fleumática. Aqui tem dois temperamentos bem distintos, tá? Às vezes a gente pensa que a gente tem esses dois, assim, né? Tá? Mas é um ou outro, tá? Então, o que acontece? Já vou dar uma orientação aqui para você que é sanguínea, tá? Você que é sanguínea. Primeiro, o sanguíneo, ele é muito sensível aos estímulos sensoriais, tá? Isso a gente explica nas faculdades da alma, né? As alunas do Castelo, quando chegarem nesse módulo dos temperamentos, ela vai entender ali todas as faculdades da alma e como o sanguíneo ele é sensível ao senso comum e à razão. Então, primeiro contato com o mundo que nós temos, que é através dos sentidos, o temperamento sanguíneo ele é muito sensível. Por exemplo, olha só, o temperamento sanguíneo ele olha demais, ele está sempre ligado. Ele escuta demais, escutei. Ele fala demais, tá? Ele come demais. Por exemplo, ele é mais sensível à gula. Ele toca demais, olha só o contato com o mundo. Ele tem um contato com o mundo muito mais aguçado que os outros temperamentos. Então, o temperamento sanguíneo, veja bem, ele tem que, ver menos, ouvir menos, comer menos, tocar menos, tá? A Nutri falou aqui, eu achava que era fleumática, mas aí na aula do Castelo descobri que sou sanguínea. Ai, Nutri, fica ligada nessas dicas, tá? Fica ligada nessas dicas. O sanguíneo é o bolo da festa, né, gente? O sanguíneo é o bolo da festa, é que ele tá sempre em movimento, é a nossa alegria, tá? Mas ele é um temperamento maravilhoso, a gente ama os sanguíneos, né? Mas ele tem que cuidar dele. O sanguíneo, gente, olha só, de todos os temperamentos, ele tem que aprender a entrar no castelo. Ele tem que entrar no castelo e fechar a porta. Senão ele dispersa demais. Eu tenho conversado com as alunas nas mentorias e dito para elas assim, olha, foca na escola, foca no castelo, porque a aluna ela tem 1 ano de acesso ao castelo, fica 1 ano focada no castelo.
Nós temos mentorias uma vez ao mês, além das aulas, são muitas aulas, né? Mais de 90 aulas. Fica aqui, quietinha, não sai daqui. Por quê? Porque faz um curso, faz outro, faz outro, faz outro. Eu tenho o hábito de fazer muitos cursos, mas eu tenho um planejamento muito bom dos meus estudos. Eu começo e termino, começo e termino, começo e termino. Tá? E eu sei que agora eu estou no meu limite, então eu não vou fazer nada. Eu coloquei aqui um curso e um livro, entende? Um curso e um livro. Porque o sanguíneo ele não pode ter muitos estímulos. Tô achando que sou sanguínea, meu Deus. Camila. Certo? Por exemplo, ouvir muita música. Entrou no carro, já ligou a música. Vai tomar um banho, entrou dentro de casa, já ligou TV, já ligou. Silêncio. Silêncio. Eu não tenho temperamento sanguíneo. Eu tenho já cuidado há muito tempo o silêncio. Há muito tempo. Muitas vezes assim, eu estava sempre ouvindo alguma coisa, sabe? Eu ia tomar um banho, colocava uma musiquinha para relaxar. Isso era sempre coisa. Eu gosto de música instrumental, música clássica, mas enfim, tá sempre um barulho, mesmo que agradável. A gente precisa do silêncio. A gente precisa. Tá? E o sanguíneo, temperamento sanguíneo, muito mais silêncio. Faça comida escutando as aulas. Daí tá. Aí eu deixo. Às vezes a gente tá usando o tempo, né? Usando o tempo para fazer uma coisa importante, tá? Outra coisa do sanguíneo. Pro sanguíneo já vale para todo mundo. Saber dizer não, gente. O Steve Jobs diz, né? Dizer não foco é dizer não a boas ideias. Steve Jobs fala isso. Foco é dizer não a boas ideias. Porque o sanguíneo, apareceu uma coisinha legal. Ai, que legal, vou por aqui. Daqui a pouco, outra coisinha. Ai, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer. Aí o que acontece? Ele se perde todinho. Dizer não. Não, eu não quero, muito obrigada. Não, eu não posso, muito obrigada. Não, não é pra mim nesse momento, muito obrigada. Dizer não é muito importante pro temperamento sanguíneo, tá? Estou cuidando disso, curtindo mais o silêncio e hoje não aguento mais falaçada. Ah, não, falaçada também não dá. Pra mim também não dá, tá? Outra coisa do sanguíneo, ele pode ser bagunceira, tá? Deixando a Bruna. Socorro, sou sanguínea. Mas Bruna, os sanguíneos têm muitas virtudes. Eu estou falando aqui, né? Os defeitos dominantes para você se reconhecer e você se domar esses cavalos selvagens que tem aqui dentro da gente, tá? Olha só, o sanguíneo ele tende a ser bagunceiro. Por quê? Porque ele é distraído, ele é mais distraído. Então hoje, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDAH, né? Então hoje muitas pessoas falam isso, mas gente, eu vejo pessoas com temperamento sanguíneo, assim, ó, a flor da pele. A gente precisa se ordenar. Primeiro a gente precisa se conhecer. Porque quando você recebe um diagnóstico como esse, aí você não. Eu tenho déficit de atenção. A casa tá uma bagunça. Não tenho déficit de atenção. Tá. Será que é só isso? Porque o temperamento, ele é uma inclinação natural afetiva, nós já nascemos com ele, né? Então eles precisam ser ordenados, só que eu preciso me reconhecer e não buscar o tempo todo justificativa para aquilo que eu posso corrigir, tá? Para aquilo que eu posso corrigir, certo? Nós precisamos desenvolver virtudes. A ordem é uma virtude muito importante para o temperamento sanguíneo. Muito importante. É uma virtude, a ordem é muito importante para o temperamento sanguíneo. A primeira orientação que eu daria, sabe? Para qualquer pessoa que tá com a vida bagunçada, muitas vezes, poxa, não sei aqui como essa mulher, né? Essa alma, como que eu começo? Por onde que eu vou? Primeira coisa, organiza a sua casa.
eu sempre vou falar sobre isso aqui. Todas as cartas ao castelo, tenha certeza que essa orientação vai estar. Organize a sua casa, coloque as coisas no lugar, tire os lixos, tire aquilo que você não usa, abra espaço, não para entrar algo, não. Muitas vezes não precisa de mais nada, já tem demais, aqui em casa tem essa regra, né? O que não usa vai ser passado à frente. Mas não é retirado para o novo entrar. Vai entrar alguma coisa se necessário. Eu não arrumo meu guarda-roupa, meu closet, para novas peças entrarem. Eu arrumo para ter o mínimo possível. O mínimo possível. Porque isso tem relação com a virtude da temperança. Não é porque tirou uma blusa eu compro 10. Não. Isso é uma destemperança. Uma pessoa que não tem equilíbrio faz isso, tá? E algo que essa alma diz aqui, que ela está com a virtude da temperança, sem virtude da temperança, mas é bem nítido aqui. Outra coisa importante, outra parte aqui, pulando o temperamento, né? Pulando não, fechando o temperamento, porque o nosso tempinho é curtinho aqui, sobre os apetites concupiscíveis, né? Quem é aluna do Castelo, módulo 2, nós estudamos as 7 faculdades da alma. Então, essa alma aqui, ela fala de uma forma técnica. E eu digo que ela é uma mulher muito inteligente, tá? Uma mulher muito inteligente, uma boa compreensão, um bom desenvolvimento textual. Tem muito potencial a ser desenvolvido aqui, né? Aí ela fala assim, os apetites concupiscíveis são os nossos apegos. Os nossos apegos. A nossa zona de conforto. Eu só faço aquilo que eu quero. Eu só faço aquilo que me apetece. Eu só faço aquilo que me dá prazer imediato. E quando nós estamos muito refém desses apetites, nós temos um bichinho aqui chamado preguiça. Preguiça. E ela diz assim, ó, aversão à dor e ao sacrifício, né? Aqui eu exploro muito bem isso lá na aula, no módulo. O que é essa aversão à dor e ao sacrifício? Tudo que a gente vai fazer exige esforço, não é verdade? Para mim ministrar aqui essa live, olha aqui, hoje, mais a outra página aqui, eu tive que ler essa carta, né, várias vezes com muita atenção, eu tive que parar, eu tive que meditar, eu escrevo num rascunho, depois eu passo para cá. Agora eu vim da catequese, agora eu estou ministrando essa live. Tudo gera esforço. Depois eu vou jantar, a cozinha lá está uma bagunça, porque meus meninos comeram. Eu vou ainda limpar a cozinha. Amanhã cedinho estou de pé, que eu preciso, né, me exercito pela manhã cedinho. Tudo é esforço. Tudo é esforço. Então, se eu tenho uma aversão à dor e ao sacrifício, presta atenção. Presta atenção. O que nos diferencia dos animais? O que nos diferencia dos animais? Duas coisas. A inteligência e o sacrifício. A inteligência e o sacrifício. É isso que nos diferencia dos animais. A inteligência e o sacrifício são duas faculdades, que a inteligência e a vontade são duas faculdades espirituais, são duas faculdades elevadas da alma, que é isso que nos torna filhos de Deus, né? Que nos faz aqui ter a transcendência. É isso que nos torna seres humanos, racionais, animais racionais. É isso que nos torna seres humanos. Então, quando eu tenho aversão à dor, né, e ao sacrifício, eu estou agindo abaixo da minha natureza. Olha isso. Eu estou agindo abaixo da minha criação. Eu não estou agindo como um ser humano. Eu não estou agindo com as faculdades mais elevadas da alma. Aí ela diz aqui,
que o apetite irascível dela está baixo, né? Uma linguagem bem do nosso módulo, das 7 faculdades da alma. O que é esse apetite irascível baixo? A minha força, a minha ira virtuosa. Para acordar cedo, tem que ter a ira virtuosa. Aquela a força do ódio, sabe? Aquela ira. Não, eu vou vencer isso aqui, eu vou pular dessa cama agora. Eu vou ler esse livro. Não, eu vou ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. Não, eu vou trabalhar. Eu vou acordar, vou tomar um banho, eu vou me vestir e eu vou hoje atender os meus clientes perfeitamente. Aqui tem Nutri, né? Aqui tem dentista. Eu vou ser a melhor dentista. Eu vou ser a melhor Nutri que eu puder. Essa é o irascível elevado. Olha só, eu usando a minha inteligência, a minha vontade inclinada para o bem, aí eu sou o ser humano. É isso que Deus me fez para ser. Veja bem. E por que esta alma está com isso baixo? Eu escrevi aqui. Muito tempo sem propósito. Presta atenção nisso. A pessoa que fica muito tempo sem propósito, muito tempo sem estar dedicada às coisas elevadas, ela fica muito apegada às coisas baixas. Uma pessoa que não faz sacrifício por ela nem por ninguém, veja bem, ela vai ficar totalmente refém, sabe o quê? A recompensa imediata. Quem age por recompensa imediata? Um animal. Não é assim? Você dá um petisco, o cachorro dá uma patinha. Dá a patinha. Você dá um petisco, o cachorro faz uma brincadeirinha e você dá um petisco. Mas eu estou agindo como um animal? Sim. Sim, porque não está agindo com as partes elevadas da alma. Porque os apetites estão muito viciados. Muito viciados. A procrastinação é isso. Não usa a parte superior da alma. Está completamente viciada por recompensa imediata. Tem aversão à dor e ao sacrifício, tá? Então tudo isso, aí a vontade, ela diz, né? Minha vontade está fraca, coisa linda. Ela usa todos os termos metafísicos do módulo 2, né? Que é exatamente isso. A vontade fica fraca, né? Então uma vida muito tempo sem propósito, muito tempo sem sacrifício, a vida fica terrena, baixo, né? A pessoa não tem uma inclinação a uma missão, aquilo que é elevado, Quando a vida da gente está assim, o que a gente precisa? A gente precisa de um compromisso, tá? A gente precisa de um compromisso. Aí aqui, olha só, os filhos, no caso aqui dessa alma, né? Os filhos já estão grandes, né? Então, essa mulher aqui, sabe o que seria um ótimo remédio para ela? Que agora que os filhos já estão criado grande parte, um ótimo remédio para ela seria um trabalho tipo CLT, compromisso. Sabe? Se inclinar totalmente a um compromisso. O que é um compromisso? 10 horas eu tenho que estar lá. 10 horas eu preciso estar pronta lá. Mas hoje eu tô cansada, mas hoje eu não tô com vontade, hoje eu tô com preguiça, eu não quero nem saber. 10 horas você tem que estar lá. Tá? Então, essa dor e esse sacrifício, ele vai ordenando essa alma, olha só, a acessar as partes elevadas da alma, a fortalecer essa vontade, a fortalecer esse irascível. Por isso que todas nós precisamos de propósito, de uma missão, tá? Para que a gente esteja, sempre agindo como um ser humano, tá? E não refém das partes baixas dos nossos apegos, dos nossos vícios, das nossas más inclinações. Então, essa alma, ela precisa de um compromisso, um trabalho, arruma alguma coisa para fazer, voluntário, alguma coisa, mas que você
tenha um compromisso com alguém que você não pode faltar, tá? Isso aqui vai te ordenando. Isso é muito importante. Aqui agora, para a gente finalizar, uma parte bem importante aqui, onde ela diz que a vida de oração está totalmente nula, né? E quando nós estamos assim, desordenadas, né? A vida de oração ela é muito importante. Olha só, ela diz aqui que o apetite irascível, né, tá baixo. Essa ira virtuosa nós precisamos até para rezar. Porque tem uma passagem bíblica que diz que o reino dos céus é para os violentos, ou seja, nós precisamos de uma violência virtuosa para parar a nossa vida e fazer a nossa oração. A oração é um encontro com Deus, da nossa miséria com a misericórdia de Deus. Nós precisamos ter o nosso momento de oração para nos fortalecer aqui, ó, na estrada da vida, né? Quando a minha vida espiritual ela está muito frágil, poxa, a gente tende a se afundar muito. Cadê o livro? Ah, tá aqui. Olha só. Nesse livro aqui, ó, nesse livro aqui, que é o livro da vida de Santa Teresa, eu estou lendo a biografia dela. Gente, a luta dessa mulher para ter vida de oração, vocês não fazem ideia. Ela vivia uma grande luta. Ela diz que levou 20 anos da vida dela, 20 anos, para ter uma vida de oração. Porque antes disso era uma luta. Eu estou falando de uma doutora da igreja. Imagine nós. Então, o reino dos céus é dos violentos. A gente tem que fazer uma violência para parar a nossa vida e fazer a nossa oração. Então, eu estipulei horários de oração dentro da minha rotina e me coube muito bem, né? Então, pela manhã eu gosto de ir para academia, eu chego cedinho, tomo um banho, né? Ali arrumo o quarto. Antes de sair do quarto, eu não saio do quarto sem fazer a minha oração. É a primeira oração do dia. Por quê? Porque se eu saio do quarto sem fazer oração, ali amanhã eu já não consigo fazer oração. Certo? E essa oração, tipo, 10, 15 minutinhos. Mas se eu saio do quarto, eu já não consigo. Então, a gente tem que olhar para a nossa rotina e entender qual vai ser o momento de oração. Eu sempre conto aqui que alguns anos atrás eu trabalhava numa universidade, eu era professora universitária e eu tinha um intervalo das 17 às 19 horas. Às vezes nesse intervalo eu pegava meu filho na escola, no colégio, levava para casa, dava café, aquela função e voltava. Mas algumas vezes meu marido fazia isso. Então, nesse horário das 17 às 19, eu atendia algum aluno, alguma coisa assim, né? E depois eu ia, gente, para a garagem, onde meu carro estava. Eu entrava pro meu carro. Eu lembro até hoje, assim, sabe quando você fecha a porta do carro e tem aquele, tipo um vácuo, né? Tipo um tum, fecha o ambiente. Gente, que momentos maravilhosos eu tinha. Ali eu fazia um lanchinho, ali eu rezava, eu baixava um pouco o encosto assim do banco, né? O banco. Eu relaxava, eu tinha, olha, experiências místicas no carro. Porque era um silêncio, era o meu castelo. Olha só, eu sinto saudade daqueles momentinhos ali, sabe? Então, muitas vezes você tem essa experiência, né? Você está trabalhando, aí você tem um intervalo. Você tem que olhar para a sua rotina e entender onde você vai encaixar a sua vida de oração, tá? Que o ideal seria o contrário. Você tem que olhar para a sua vida de oração e entender onde você vai encaixar a sua rotina, não é verdade? Esse é o certo, tá? Então é isso, minha amada alma,
né? Essa carta aqui é riquíssima. Eu poderia, nossa, falar dela em outros momentos. Vamos ver que vai eu pedi para essa semana chegar alguns temas. Caso não chegar, eu vou pegar outras partes dessa carta, porque ela está muito rica em detalhes, para que eu possa fazer mais orientações. Certo? Então agradeço a presença de todas vocês. Caso você queira escrever a sua história, a sua carta ao castelo, o e-mail ele está sempre na descrição dos posts, mas aqui eu compartilho, é contato@institutovandressabueno.com.br. Eu faço a seleção das cartas e será uma grande satisfação ler a sua história com muito carinho, fazer as considerações, né? E compartilhar, porque muitas vezes as suas questões, as suas dúvidas, enfim, é de outra pessoa também, certo? Beijo, agradeço mais uma participação no Cartas ao Castelo, sempre é muito gostoso encontrar vocês aqui. E não consigo o que, TT? Fala pra mim lá no direct o que você não consegue, tá? Beijo, beijo no coração, agradeço a presença e nos encontramos amanhã pelos destaques. Participar do castelo, daqui a pouco vai abrir turma, TT, fica ligada aqui, fica ligada, tá? Daqui a pouco vai abrir turma. Beijo, Lulu! Lulu querida, beijo, beijo Ritinha, beijo, boa noite, fiquem com Deus.